Olá, querido irmão. Boa noite. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. Nós damos graças a Ele por cuidar de nós nesse tempo, e não só nesse tempo, mas em todo o tempo. Ele é a nossa esperança. O Senhor, Ele nos dá a convicção, por meio da fé, que em Cristo está toda a nossa esperança. Quero orar por você e a sua família para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, amado Pai, por mais um dia, por mais uma semana que passou. Agradecemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, pela bondade, a misericórdia, a Tua graça, e Te pedimos nessa hora também que o Senhor nos ajude a prosseguir, a caminhar com esperança e fé. Seja Deus com o nosso país, seja com as famílias enlutadas, seja com aqueles que estão enfermos. Nós continuamos a crer que o Senhor é o médico dos médicos. Obrigado. E possamos, nesta noite, expressar também a nossa alegria, o nosso louvor e a nossa adoração ao Teu nome. Oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Olá, Igreja de Cristo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, apesar das circunstâncias, estou bem. Tenho renovado as minhas forças em Deus. No dia de ontem, quarta-feira, umas 11 horas da noite para 11h30, eu vinha para casa. Enquanto eu passava ali no centro da cidade, com meus filhos, e passando próximo à Caixa Econômica, percebi uma fila grande de 100, 200 metros. E aí liguei as coisas, entendi que ali era uma fila de pessoas. Observando assim, percebi que eram famílias, esperando já ao amanhecer conseguir entrar na agência e sacar o valor do auxílio que o governo tem entregue a pessoas que têm necessidade nesse momento. Isso encheu meu coração de desesperança. E eu comecei a falar com Deus e me lembrei de um texto que tem voado na minha mente esses dias, que fica em Lucas 24. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo e acompanhasse esse texto. Também vai estar passando no vídeo aqui, você pode ler comigo. Vamos meditar nesse texto. Eu sei que Deus tem algo para falar com você também nesse tempo onde parece que as coisas não estão tão bem. Deus, através de Jesus, mostra que nem a morte, nada pode deter o seu plano. Vamos ler comigo Lucas 24, a partir do versículo 13. O texto fala sobre o encontro de Jesus com 2 discípulos dele, não os principais, mas outros 2 discípulos que o acompanhavam. Nesse contexto, Jesus já havia ressuscitado e alguns já o haviam visto após sua ressurreição, e eles o encontram no caminho a Emaús, no caminho de Jerusalém até o caminho de Emaús, até aquela cidade onde Jesus acompanha esses 2 discípulos nesse trajeto. E existe ali um encontro maravilhoso, onde Deus, através de Jesus, renova a esperança daqueles homens. E eu fiquei pensando nisso porque, olha, como eu preciso nesses dias entender que a minha esperança precisa estar em Jesus, centrada nele. Acompanhe comigo. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam caminhando para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto eles caminhavam, iam falando a respeito de tudo que tinha acontecido. Quando de repente o próprio Jesus veio, uniu-se a eles e começou a andar ao lado deles. Porém os olhos deles estavam fechados, de sorte que não o reconheceram. Ele disse: "Vocês parecem estar conversando muito sério sobre alguma coisa", disse ele. "Com que estão tão preocupados?" Eles pararam muito tristes e um deles, o Cleopas, respondeu: "Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas terríveis que aconteceram nesses dias." "Que coisas?" perguntou Jesus. "As coisas que aconteceram com Jesus, o Nazareno", disseram eles. "Ele era um profeta,
poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Mas os sacerdotes principais e os nossos líderes religiosos o prenderam e entregaram ao governo romano para ser condenado à morte e à crucificação. E nós pensávamos que ele ia libertar o povo de Israel. E agora já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo estiveram no seu sepulcro. Hoje de manhã, bem cedinho, voltaram com a história surpreendente de que o corpo dele havia desaparecido e que lá encontraram anjos que disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens do nosso grupo correram para ver e de fato o corpo de Jesus havia desaparecido, tal como as mulheres tinham dito. Então Jesus lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que os profetas disseram nas Escrituras. Não foi profetizado que o Cristo teria de sofrer todas essas coisas antes de voltar à sua glória? Então Jesus citou para eles um texto após outro, começando por Moisés e todos os profetas, e, através das Escrituras, explicou o que os textos diziam a respeito dele mesmo. A essa altura estavam chegando perto da cidade de Emaús, e no fim da sua viagem Jesus fez como que continuaria a sua viagem. Porém eles insistiram muito com ele, dizendo: fique conosco, pois está ficando tarde, o dia está quase terminando. Então ele ficou com eles. Quando iam comer, ele tomou um pão, deu graças, partindo, e o deu a eles. Quando de repente os seus olhos foram abertos e eles o conheceram, mas naquele momento ele desapareceu da vista deles. É o que me chama a atenção. Versículo 32. Começaram então a perguntar um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava e nos explicava as Escrituras durante a caminhada pela estrada? Bom, algo que chama a minha atenção e que permanece no meu coração é o fato de que desde o início da igreja, a própria igreja, os próprios seguidores de Cristo, que hoje somos nós nos escandalizamos quando a morte, quando nos deparamos com a morte. Mas temos que ter a compreensão de que nem mesmo a morte pode parar os planos de Deus. Desde o início da igreja, a morte é motivo de grande aflição, é encarada como o fim das coisas. Outra coisa que chama a minha atenção nesse texto e que fica no meu coração, que desde o início da igreja, os seguidores de Cristo pecam por não conhecer as Escrituras, não meditar nas Escrituras. O texto é bem claro. Jesus ele vai falando com aqueles 2 discípulos e ele vai citando as Escrituras. Nitidamente aqueles homens vão relembrando essas coisas, e no final do texto, o próprio texto diz que eles diziam assim: olha, quando Jesus falava, o nosso coração ia queimando, porque eles iam relembrando a respeito das Escrituras, tudo que já havia sido profetizado. E quantas vezes nós não paramos para meditar na sua palavra, na palavra de Deus, onde já está tudo acessível, e muitas vezes pecamos porque não meditamos, não conhecemos aquilo que as Escrituras dizem, tudo que já está profetizado, tudo que já deveríamos conhecer. Pecamos porque não conhecemos a Deus, não conhecemos a sua palavra. Os seguidores de Cristo também não devem esperar por um libertador político. O reino de Deus não é comparado a nenhum reino neste mundo. Por isso, tantas vezes o próprio Jesus compara o reino de Deus de forma a explicar por parábolas. Olha, como um grão de mostarda, como um fermento. Não há como explicar o reino de Deus nos padrões deste mundo. Olha, parece que vocês têm esperado um libertador político que vai livrar o povo de Israel das mãos dos romanos. Mas olha, o meu reino, minha proposta é algo diferente, não é algo moldado aos padrões deste mundo. Eu não sei em quem você tem depositado a sua esperança nesses dias, se é algum político ou alguém que detém um certo tipo de poder nesse mundo. Mas eu quero dizer a você, as coisas não serão respondidas por homens nesse momento, nem em nenhum outro. Se as coisas não estiverem bem, Deus continua a ser Deus, apesar de nós. Algo também que continua a ecoar no meu coração, o final desse texto. Quando temos conversas que edificam o nosso coração elevado, como diz o texto, queimar por ele, entender a esperança da glória, entender o Evangelho de Cristo de uma maneira diferente. Olha, e aí que eu entendo. Quando eu vi aquela fila, eu reparei que existiam famílias ali.
E eu fiquei pensando, olha, essas pessoas eu não as conheço, não sei qual tipo de conversa, eu não sei quais os conflitos delas, mas você na sua casa, talvez você esteja com a sua família ou não esteja com sua família agora, poderia estar cultuando a Deus juntos, como igreja de Cristo, mas quais os tipos de conflito vocês têm enfrentado? Sei que cada família enfrenta um contexto, eu sei que existem problemas financeiros, pessoais, espirituais, eu sei que existem também lares quebrados, eu sei que nesse tempo onde todo mundo precisa ficar em casa, conflitos têm aparecido ainda de forma maior, e eu quero perguntar a você, vocês têm sido esses discípulos de Cristo que ouvem a voz do Senhor e relembram a esperança da glória, a esperança de que eu preciso ver nesse mundo de acordo com o Senhor quer, e que os frutos do Espírito sejam gerados em mim, para que exista amor, esperança, ou de fato não tenho sido um discípulo de Cristo. Talvez se esses homens não tivessem encontrado a Jesus nesse caminho, eles teriam sido movidos por uma desesperança e não pela esperança de Cristo. Eu queria perguntar a você que está na sua casa, esse é um grupo de família, em quem você tem depositado os seus problemas, em Cristo ou não? Eu queria pedir a você que se junte com a sua família, que mesmo ao final desse vídeo vocês possam continuar conversando sobre o reino de Deus, sobre a esperança da glória. Quero orar com você, peço que você feche seus olhos. Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos porque o Senhor tem nos dado esperança, te agradecemos porque o Senhor é bom, agradecemos o Senhor pela cruz de Cristo, pelo sangue do teu Filho derramado naquela cruz, agradecemos ao Senhor por tudo isso. Pedimos ao Senhor que o Senhor restaure, Deus, cada lar que tem sido destruído nesses dias, onde há confusão, que o Senhor possa resolver. Meu Deus, quebra corações orgulhosos, quebra o coração de maridos e de esposas orgulhosos, de filhos orgulhosos, Pai. Nos quebra diante do Senhor, nos faz perceber que somos todos pecadores, que diante do Senhor todos somos pecadores, Pai. Oh Deus, que a Tua graça nos alcance em meio a isso tudo e que o Senhor nos faça refletir nesse momento se temos realmente sido discípulos do Senhor, Pai. Continua a nos dar um dia de paz, uma noite de paz, e coloca no nosso coração a certeza que o Senhor virá nos buscar, Pai. É isso que eu te agradeço, crendo no Teu Filho, Deus, crendo no sangue do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, fica com Deus. Estamos juntos, igreja. Abraço. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és.
som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor.